fazendo aqui uma pequena aula sobre a utilização do software para produtividade, né? Microsoft Excel, certo? Que faz parte do pacote Microsoft Office, como Word, PowerPoint, entre outros softwares. Ficaram algumas dúvidas a respeito do Excel na nossa aula presencial, no nosso encontro presencial, então eu falei que iria fazer essa videoaula para tirar algumas dúvidas de vocês. O nome padrão do arquivo no Excel é chamado pasta, certo? Então, quando eu abro um arquivo, o software do Excel, o programa do Excel, eu tenho aqui pasta 1, porque esse é o nome padrão para o arquivo do Excel. Se eu quero salvar esse arquivo com outro nome, eu venho aqui em Arquivo, Salvar como, escolho o local onde eu quero salvar, certo? Por exemplo, eu vou salvar aqui no computador, na área de trabalho, e após escolher o local onde eu quero salvar, eu vou digitar o nome do arquivo, certo? Lembrando que no Excel a extensão é XLSX, certo? A partir do Excel 2007 a gente tem essa extensão, então por isso que fica aqui aula 1, que foi o nome que eu dei para o arquivo, .xlsx. Cada programa ele vai ter uma extensão para manter a compatibilidade dos arquivos. Então, por exemplo, no Word, no editor de texto, né, no Word, a extensão é docx, no PowerPoint pptx. Então, cada programa vai ter uma extensão para os seus arquivos. Vou clicar aqui em salvar, para salvar a minha pasta de trabalho com esse nome, aula1.xlsx. Após salvar, eu tenho aqui a minha folha de dados, onde eu vou criar as minhas planilhas, certo? O Excel ele também é dividido por guias de exibição, onde a gente tem aqui a guia, o menu arquivo, né, que é a primeira opção, que é o menu onde vai ter as opções de salvar, criar uma nova pasta de trabalho, imprimir, compartilhar, exportar, ou seja, as opções referentes ao arquivo, e as opções referentes à utilização do programa em si, da criação das planilhas, vão estar aqui nas guias de exibição. Então eu vou ter a guia de exibição, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Cada guia dessa, ela tem dividida em grupos de comando. Então eu tenho aqui, por exemplo, na guia de exibição, página inicial, os grupos de comando, área de transferência, fonte, alinhamento, onde vai ter os comandos, certo? No Excel a gente tem aqui um local onde mostra a referência da célula, certo? Que está selecionada na folha de dados. Então, se eu, por exemplo, eu clico aqui na célula J7, coluna J, linha 7, ele mostra aqui a referência J7, que é a referência dessa célula que eu cliquei aqui e selecionei. Essa barrazinha aqui que tem FX é a barra de funções ou barra de fórmulas, onde a gente pode inserir as funções e as fórmulas para fazer os cálculos no Excel, certo? Aqui embaixo a gente tem a barra de planilhas, onde por padrão já vem a planilha 1, certo? Mas eu posso clicar aqui nesse ícone de mais aqui e adicionar outras planilhas, certo? Como eu cliquei, adicionou agora a plan 2. E posso mudar o nome dessa planilha. Por exemplo, se a planilha 1 eu quiser renomear ela, eu vou clicar com o botão direito acima do nome plan 1, vou clicar em renomear e vou colocar aqui, por exemplo, folha de pagamento. Na plan 2, se eu quiser renomear, eu posso renomear aqui e colocar, por exemplo, compras. Então, eu posso criar essas planilhas e renomeá-las com o nome que eu queiro. Vamos fazer aqui essa planilha de folha de pagamento para exemplificar para vocês como é o uso das fórmulas. Então, eu vou colocar aqui alguns títulos na minha primeira linha para as colunas, certo?
Se eu quero aumentar ou diminuir o tamanho da coluna, eu posso vir aqui na linhazinha que divide as colunas, clicar, pressionar e arrastar, que eu vou aumentar ou diminuir. Ou então eu posso clicar com o botão direito e tem aqui largura da coluna. Eu vou digitar aqui a largura que eu quero para a coluna, por exemplo, 25. Vai aumentar a largura um pouco. Da mesma forma na linha, tanto posso vir aqui entre as linhas, clicar e arrastar para aumentar ou diminuir, ou clica com o botão direito e vem aqui em altura da linha e coloca a altura, por exemplo, 30. Ele vai aumentar aqui essa altura dessa linha. Então eu vou colocar aqui nome, salário. Na coluna C eu vou colocar aqui vantagens, certo? Na coluna D eu vou colocar aqui descontos. Na coluna E eu vou colocar aqui líquido, que é o salário líquido, que o valor que o funcionário irá receber, certo? Se eu quero adicionar uma coluna, eu posso clicar aqui com o botão direito. Por exemplo, eu quero adicionar uma coluna aqui entre a coluna C e a D. Eu clico com o botão direito e venho aqui em inserir, certo? Já é adicionada aqui uma coluna. Quando é adicionada a coluna, aí a referência muda. No caso, agora a coluna D ficou aqui, foi a nova coluna adicionada, e a coluna E agora é a coluna que tem os descontos. Então aqui na coluna D eu vou adicionar quantidade de faltas, QTD faltas. Se eu quiser adicionar aqui as bordas para essa minha tabela, eu vou selecionar aqui, clicar, pressionar e arrastar. Vamos dizer que eu quero colocar aqui bordas nessas 10 linhas e essas colunas aqui de AF, nessa seleção. Na própria guia página inicial aqui no grupo de comandos fonte, eu tenho aqui a opção de bordas. Então eu vou vir aqui na opção de bordas e vou colocar aqui todas as bordas, que é para ficar com todas as bordas, certo? Vou digitar aqui alguns nomes e os valores da minha planilha e depois vou fazer a parte das funções, certo? Então já temos um pouco aqui da nossa planilha, certo? Já preenchi alguns dados. Vou continuar aqui preenchendo os dados. Por exemplo, aqui nas faltas, vou colocar aqui uma falta para a primeira funcionária aqui, Maria, certo? Se eu quero copiar os dados de uma célula para as células abaixo, quando eu coloco aqui, por exemplo, uma falta para Maria, se eu quisesse colocar uma falta para todos esses outros funcionários, eu posso vir aqui nessa opção onde tem esse quadradinho aqui, na célula que está selecionada, no caso a célula que eu quero copiar. Quando fica essa cruzinha acima, no cursor do mouse, essa cruzinha preta, só é clicar, pressionar e arrastar até onde você quer copiar. Soltou, ele vai copiar todas aquelas informações, em todas as células inferiores, abaixo, aquela informação que estava na célula que você copiou. Quando copia, aqui embaixo aparece outro quadradinho, que é as opções de auto-preenchimento. Você pode clicar na setinha, que vai ter algumas opções, como por exemplo, copiar células, que ele vai colocar o mesmo valor, ou então preencher série, por exemplo, que aí ele vai incrementar, no caso, o valor. Ele preenche a série, como no caso são números aqui, ele preenche incrementando um número, né, a cada uma dessas células. Ou então, se eu quiser somente copiar, eu venho aqui e coloco copiar células, fica todos o valor 1. Isso também funciona para datas e outros tipos de dados, como por exemplo, se eu colocar aqui a data 31/3/2016, certo? Nessa célula aqui H1, clicar e arrastar, ele também faz aqui a opção, já vai por padrão, cada célula ele aumenta um dia, certo?
Se eu quiser somente copiar, ele está preenchendo a série. Quando eu cliquei aqui nas opções de auto-preenchimento, na setinha aqui embaixo, no quadradinho do auto-preenchimento, ele está preenchendo série. E se eu quiser somente copiar, eu clico aqui em somente copiar. Todas vão ficar com aquela mesma data, em copiar células. Mas eu também tenho outras opções, como preencher dias da semana, preencher meses, preencher anos, certo? Então, por exemplo, preencher dias da semana. Ele vai preencher aqui a cada célula os dias da semana. No caso, não vai preencher quando for sábado ou domingo. Se eu quiser preencher meses, ele vai preencher aqui 31/3, 30/4, 31/5, ou seja, um mês à frente em cada célula. Preencher anos, aqui 31/3 de 2016, 2017, 2018, então vai preencher os anos. Então aqui eu posso escolher essas opções. Como eu quero preencher aqui somente os dias, vou deixar aqui em preencher dias. Na verdade, como foi um exemplo, eu vou selecionar aqui todas essas células e vou clicar em Delete para excluir. Voltando aqui para a nossa planilha, falta colocar aqui os descontos e calcular o valor líquido. Os descontos, eles vão ser baseados... Deixa eu só mudar aqui alguns números de faltas aqui para não deixar todo mundo só com uma falta. Alterei alguns aqui. Os descontos, eles vão ser baseados na falta. Então, uma falta vai ser equivalente a R$20 de desconto, certo? Então, para calcular isso, a gente vai usar uma fórmula no Excel, certo? Utilizando os operadores aritméticos. Como assim? Por exemplo, vamos calcular aqui o desconto para a funcionária Maria. Então eu clico aqui na célula E2, que é a célula que vai ter o cálculo do desconto para ela, para essa funcionária. Vou colocar o sinal de igualdade, que é quando eu quero inserir uma fórmula no Excel, para que ele reconheça que aquilo é uma fórmula, então eu vou colocar o sinal de igualdade. Coloquei o sinal de igualdade, o Excel já reconhece que é uma fórmula e já vai referenciar as células que eu clicar. Então, por exemplo, eu coloquei igualdade, agora eu quero fazer que minha fórmula seja assim. Essa célula D2, coluna D, linha 2, que é a quantidade de faltas, vezes 20, que vai ser o valor de uma falta que a gente estipulou. Então, eu vou vir aqui, clicar na célula D2, já referenciou aqui, D2. Também poderia digitar. Vou colocar aqui o operador de multiplicação, o asterisco. Vou colocar o valor 20, certo? Então aqui eu vou teclar Enter e já vai ser aqui calculado. Para calcular aqui de João, que é o segundo funcionário, da mesma forma, igual, vou clicar aqui na célula D3, no caso, que é a quantidade de faltas aqui referente a João, D3, certo? Igual a 20. Aqui, igual não, desculpa, D3, asterisco, que é a multiplicação, vezes 20, que eu vou ter 40 o valor do desconto de João. As fórmulas, elas também podem ser copiadas. Então eu vou clicar aqui embaixo, na setinha, como a gente faz para copiar, vou arrastar até a funcionária Joana, né, a célula E8, e o Excel já vai fazer essa atualização. Aqui na fórmula de João está lá, igual D3 vezes 20. Na fórmula referente a Paula, D4 vezes 20. Na fórmula referente a José, D5 vezes 20. Então ele já faz a atualização da referência para cada linha, certo? Da planilha. A gente fez aqui o valor 20 digitando em cada uma das fórmulas, mas isso não é interessante. O interessante é você colocar o valor em outra célula e referenciar, porque fica mais fácil para alterar. Pois, por exemplo, se amanhã a gente quisesse alterar o valor para 40, teria que atualizar em todas essas linhas. Então vamos fazer aqui para vocês verem como ficava. A gente poderia colocar aqui em algum outro local aqui, por exemplo, o título aqui, valor, vou colocar assim, desconto por falta, certo?
Vou selecionar essa linha aqui e vou clicar aqui em quebrar texto automaticamente para ficar aqui o texto caber na célula, certo? E aqui na frente eu vou colocar aqui o valor do desconto por falta, que vai ser vamos dizer agora que vai ser R$40, certo? Então vou vir aqui na minha célula que eu quero atualizar a fórmula, e agora não vai ser mais igual a D2 vezes 20, porque a gente já tem aqui uma célula que faz a referência ao valor do desconto. Vou apagar aqui o 20 e vou clicar aqui na célula K1, que é a célula que vai fazer a referência do valor do desconto. Pronto, vou clicar, tecla Enter, e agora basta copiar esta fórmula para todas as células. Aí vocês vão perceber que vai ficar zerado nas células de baixo. Por quê? Porque na medida que eu copiei, foi atualizado a referência. Ó. Eu quero que sempre fique K1, porque é onde está a referência do desconto. Mas não, ele atualizou. D3 vezes K2 vezes K3, então ele atualizou essa referência do valor do desconto da célula. Por isso que não está calculando correto. Sempre vai ser a quantidade de faltas vezes K1, que é o valor do desconto. Então aqui para fixar isso aqui, a gente coloca aqui o sinal de cifrão, né? Um cifrão antes da célula que a gente quer fixar a referência. Pronto, coloquei, vou teclar Enter, ficou lá D2 igual a D2 vezes cifrão K1, que vai fixar essa célula na fórmula. De toda forma, agora eu vou ter que copiar novamente para atualizar a fórmula nessas outras células abaixo. Pronto. Dessa forma aqui que eu fiz, ele fixou a coluna. Na verdade, eu tenho que colocar aqui também o cifrão antes do 1 para fixar a linha, certo? Pronto, agora ele já está fixo a coluna e a linha e atualizou para todas as células abaixo. Se eu deixar somente o cifrão antes do 1, não tem problema, porque o que eu quero fixar na verdade é a linha, certo? Então eu vou deixar aqui igual a D2 vezes K, cifrão 1, certo? E ele vai deixar fixa essa linha 1, essa referência K1 para todas as fórmulas aqui abaixo. Então agora se a gente, por exemplo, quiser recalcular esse desconto, vamos dizer que a partir de amanhã vai mudar, o desconto vai ser R$50 por falta, ou R$45. Eu venho aqui e altero aqui para 45 o valor do desconto, na célula K1, teclo Enter, e já é atualizado aqui o desconto para todos os funcionários. Para calcular o valor líquido, a gente vai fazer a soma do salário mais as vantagens menos o desconto. Então a gente vai fazer assim, igual a B2, que no caso é o salário, mais C2, no caso para Maria, né? Menos, subtraindo os descontos. No caso vai ser aqui E2 para Maria. Então a fórmula vai ficar igual a B2 mais C2 menos E2. Teclei Enter. Eu tenho aqui o valor do salário líquido calculado para Maria, certo? Então eu vou clicar aqui e arrastar para poder calcular o salário de todos os funcionários, né? Não precisar ficar fazendo a fórmula para cada um. O Excel já copia e já faz a atualização da referência de acordo com a linha. Então, por exemplo, aqui na Joana vai ser igual a B9, né? Que é a coluna B' 9 mais C9 menos E9. Aqui no final, se a gente quiser calcular o total, a gente pode utilizar algumas fórmulas prontas que o Excel já tem. Que ele tem, por exemplo, uma fórmula pronta para fazer soma, além de outras. Se você quer ver todas as fórmulas prontas que o Excel já dispõe, clica aqui no FX, inserir função. Aparece aqui todas as fórmulas. Quando eu cliquei aqui em inserir função, eu posso pesquisar aqui
uma fórmula digitando o nome, ou posso selecionar por categorias, certo? Matemática. Então aqui eu vou ter várias fórmulas para matemática. Ou posso digitar aqui o nome, por exemplo. Se eu já sei que eu quero a fórmula soma, eu posso pesquisar aqui, soma, e ele já reconheceu aqui, ó, a fórmula soma e todas as outras fórmulas que envolvem esse nome soma. Aí quando eu vou aqui, baixando aqui em cada uma, navegando nas fórmulas, ele vai mostrando aqui embaixo o que é que aquela fórmula faz e quais os parâmetros que ela recebe, entre parênteses aqui. Então eu quero a fórmula soma, somente essa fórmula soma aqui, que faz a soma de todos os números no intervalo de células. Então eu vou clicar aqui, deixar aqui essa fórmula soma, vou clicar em OK, e aparece essa caixinha para mim escolher o intervalo que eu vou somar. Eu quero somar do intervalo F2 até F9. Por quê? Porque eu quero somar aqui o valor do salário de Maria até Joana. Então eu vou deixar aqui F2, F9. Esse é o intervalo. Vou clicar em OK. E aqui embaixo já vou ter minha soma calculada, certo? Se por acaso eu quiser somar somente Maria e Joana, ou Maria e João, ou algumas das células, eu poderia usar o ponto e vírgula. Então, por exemplo, nessa daqui de baixo vamos pensar que eu quero somar aqui o salário de João e José. Então eu vou clicar aqui em vou colocar a fórmula igual soma, entre parênteses eu vou colocar aqui as referências. A referência do salário de João vai ser F3, só que agora eu não quero o intervalo, eu quero somar cada uma das células. Então F3, aí eu coloco, ao invés de 2 pontos, coloco ponto e vírgula. Ponto e vírgula F5, por exemplo, que aí vai ser José. Ele vai somar, fecho parênteses, teclo Enter, ele vai somar aqui o salário de João mais o salário de José. Se eu tirar aqui esse ponto e vírgula e colocar 2 pontos, aí ele soma o intervalo, que no caso seria o intervalo de F3 até F5, seria F3, F4 e F5, certo? Então vou apagar aqui essa fórmula, que foi só para exemplificar, e vamos fazer aqui a soma dessas outras colunas, se a gente quiser. Para somar essas outras colunas, como a gente já tem a fórmula soma aqui, nessa última coluna do salário líquido, eu também posso copiar, que ele vai atualizar as referências. Então eu vou clicar aqui, ó, no maisinho, e vou arrastar aqui para o lado, até o salário, que vai ser atualizado as referências, certo? Então aqui eu já tenho nossa planilha basicamente pronta. Como aqui a gente tem algumas colunas que tratam de valores, a gente pode selecionar, por exemplo aqui, da célula B2 até a célula C10, que são representações de valores. E podemos escolher o formato correto, porque no Excel a gente tem o formato de cada célula, como é que vai ser representado os dados que estão armazenados naquela célula. Então aqui em cima, na própria guia página inicial, eu tenho aqui a opção de escolher o formato. Moeda, número, hora, data abreviada, data completa. Como a gente está tratando de moeda, eu vou escolher aqui o formato moeda, certo? Já vai ficar aqui, ó, com a referência de moeda. Aqui também na parte de descontos e do salário líquido. Selecionei, né, e vou vir aqui e escolher moeda, certo? Então aqui a gente já tem a nossa planilha. Vou somente selecionar essa primeira linha e mudar aqui a cor de fundo da linha para dar um destaque à linha de títulos, colocar em negrito. E agora vamos fazer um gráfico. Essa é uma videoaula bem simples para vocês entenderem mais ou menos o básico do Excel. Então por isso que vai ser planilha bem simples, mas o Excel é uma ferramenta bem poderosa e tem várias outras funções. Então, para quem se interessar, estude mais o Excel, porque realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia, porque é uma ferramenta bem poderosa. Vamos criar um gráfico agora para essa planilha. Para criar um gráfico, a gente pode selecionar
as células que a gente quer que esteja presente no gráfico e clicar em inserir gráfico, aqui na guia de exibição inserir gráfico, e ele já vai fazer baseado naquelas células. Você pode escolher aqui o tipo de gráfico que você quer. Também tem aqui a opção gráficos recomendados. Mas quando você clica em gráficos recomendados, ele já mostra como é que vai ficar aqui o gráfico, certo? Ou então pode vir aqui em todos os gráficos e escolher algum gráfico. Por exemplo, pizza. Ele já vai mostrar aqui, ó, como é que vai ficar o gráfico do tipo pizza, certo? Então eu vou escolher esse gráfico aqui do tipo pizza porque eu acho que representa melhor a questão dos salários, mas poderia ser também um gráfico de colunas, onde representaria esses salários. Mas eu acho que do tipo pizza ele representa melhor. Então é só ver aqui cada tipo de gráfico e ver qual que representa melhor. Vou selecionar aqui esse do tipo pizza e vou clicar em OK. Tem alguns tipos aqui em cima, pizza 3D, alguns tipos de gráfico pizza. Vou selecionar esse básico e vou clicar em OK. Pronto, o gráfico vai ser adicionado na minha folha de dados. Eu posso clicar e mover ele para onde eu quero, certo? Colocar ele aqui do lado. Posso clicar aqui em título do gráfico e alterar o título do gráfico. E também posso clicar com o botão direito acima do gráfico e aqui acima do gráfico clico com o botão direito e venho aqui em selecionar dados e posso selecionar quais vão ser os dados que vão ser utilizados para montar aquele gráfico, certo? Então aqui eu posso selecionar isso. Então, por exemplo, se eu quiser remover aqui são os rótulos e as séries. No caso, se eu quero remover aqui as séries, vou clicar aqui em remover todas. O gráfico vai ficar sem nenhum tipo de dado, certo? Então eu posso aqui selecionar novamente o intervalo. Clicar aqui em intervalo de dados do gráfico e selecionar aqui para montar novamente o gráfico. Então eu posso, por exemplo, aqui selecionar o intervalo de dados, onde eu vou ter aqui, por exemplo, o nome, certo? E vou adicionar aqui uma outra série com o valor aqui líquido do salário, por exemplo. Esse seria um tipo de gráfico. Ou posso remover todas as séries e fazer um intervalo completo selecionando todos os dados. Então aqui basicamente é ir selecionando os dados e vendo como é que vai ficar no gráfico, como é que vai se adequar mais ao que você quer para o seu gráfico. Então aqui eu tenho cada série de dados em uma pizza, em uma fatia da pizza e tem o meu gráfico. Tem que ter cuidado para que esse gráfico ele realmente esteja representado da forma correta. Então realmente ter bastante cuidado quando for selecionar esses dados que vão fazer parte do gráfico. As séries e os dados que vão fazer parte do gráfico. Então, por exemplo, se eu quisesse remover aqui todas as séries e dizer que vai fazer parte do gráfico somente os nomes e os salários. Então vou selecionar aqui os nomes e os salários. Eu vou ter aqui somente uma série onde eu tenho os nomes como rótulos e os salários de cada funcionário como fatias da pizza, aqui no caso do gráfico de pizza. Dessa forma eu tenho aqui esse visualização do gráfico. Clico em OK, está mostrado o gráfico aqui no meu Excel. Basicamente seria mostrar o básico mesmo da ferramenta para vocês, como não deu tempo naquele dia da aula abordar muito a ferramenta. Tem várias outras funções e funcionalidades nessa ferramenta, mas infelizmente não vamos ter tempo para mostrar nessa videoaula.
Então, basicamente seria isso. Obrigado.